Olá, prof. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu faço o ditado ortográfico com as minhas turmas. Eu gosto bastante de fazer ditado ortográfico, então pelo menos uma vez por semana eu consigo incluir isso dentro da rotina para que eu possa trabalhar de maneira específica e direcionada as dificuldades que as crianças vão apresentando em relação à escrita ali no dia a dia. A maneira mais comum de fazer ditado em sala de aula, quando o professor seleciona ali dentro de um banco de palavras específico, algumas palavras para que as crianças escrevam. Geralmente você vai escolher um dígrafo específico, NH, LH, S ou cedilha, ou M ou N antes de P e B. Então você pode escolher palavras específicas com regras específicas da ortografia para que as crianças possam reproduzir. Eu gosto de fazer nesse formato quando nós estamos trabalhando especificamente aquela regra ortográfica. Então, eu acho que é válido no momento que a gente está desenvolvendo esse trabalho, essa consolidação, para que a criança identifique essas regras ortográficas, fazer um ditado direcionado dessa maneira. Então, se eu estou trabalhando com as crianças M ou N antes de P e B, eu posso finalizar ali o conteúdo, ou em algum momento daquele conteúdo, trazer um banco de palavras onde eu vou ditar para as crianças que elas escrevam ali e precisem identificar se é o M ou o N que vai naquela palavrinha. Então, essa é uma maneira que funciona também, mas é a maneira que eu menos uso em relação às turmas de quarto e quinto ano. Né? O que eu costumo fazer com essas turmas, que eu gosto de fazer, eu crio o meu próprio banco de palavras a partir das palavras que eu identifico que eles já apresentam dificuldades. Então, durante as correções, no dia a dia, no caderno, no livro, eu vou identificando algumas palavras ali que eles apresentam dificuldades na escrita. Por exemplo, o muito, né? Tem esse i aí que aparece na sonorização quando a gente fala muito e as crianças acabam colocando. Então, eu vou selecionando essas palavras onde elas apresentam erros durante a escrita espontânea, durante a produção de texto, durante a resposta de alguma pergunta específica do livro. Então, eu vou selecionando esse banco de palavras com as palavrinhas das próprias crianças que são escritas de maneira inadequada para que a gente possa fazer esse ajuste, essa correção e essa análise lá no ditado. Então, feita essa seleção, eu deixo esse banco de palavras escrito lá no meu semanário ou em um outro lugar, eu deixo esse banco de palavras escrito para que eu possa selecioná-las, né? Geralmente eu faço o ditado com 10 palavras que a gente vai escrevendo e eu vou ditando e eles vão escrever. Depois que nós fizemos esse primeiro momento, que é do ditado especificamente, eu peço para que eles façam a autocorreção. Como que é essa autocorreção? Eu vou colocar na lousa todas as palavrinhas que eu ditei, com a escrita correta. Eu vou identificar, eu vou sublinhar dentre essas palavras qual é a sílaba que ela precisa estar mais atenta, né? Que a criança precisa conferir se realmente escreveu certo ou não, que é geralmente as sílabas onde está o erro. Então, eu escrevo a palavra corretamente e seleciono a sílaba, né? Grifo embaixo na lousa, para que a criança identifique ali e possa observar. Nesse momento, eu direciono a criança dessa maneira. Queridos, vocês vão olhar na lousa a palavrinha e você vai conferir aí no seu caderno se você escreveu de maneira correta. Se estiver errado, o que você vai fazer? Você vai apagar e você vai escrever de novo. Então, nesse momento de autocorreção, eu faço esse direcionamento com as palavras da lousa escrita corretamente, com a sinalização de onde estão os possíveis erros, para que eles identifiquem e façam a correção. Então, eu peço para que eles escrevam novamente só as palavras que eles erraram no caderno. Depois desse momento, eu passo fazendo a correção individual. Por que eu acho importante a gente fazer esse momento de reflexão para que a criança identifique onde está o próprio erro? Justamente porque, se ela escreve errado e a gente só corrige em cima, ela não tem a oportunidade de corrigir, ela vai continuar escrevendo errado. Ela não vai memorizar a palavra de maneira correta, né? Ela vai continuar cometendo o mesmo erro porque ele já está instalado. Então, eu peço para que ela pague, para que ela escreva novamente. Então, essas correções, elas são identificadas na autocorreção. Eu passo só para verificar se essa autocorreção foi feita de maneira correta. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Eu passo, né, faço essa correção individual para verificar se realmente eles fizeram os ajustes corretamente no momento da autocorreção. Se ainda estiver errado, aí eu direciono individualmente, peço para apagar e peço para escrever novamente a palavra de maneira correta. Feito isso, nós temos um segundo momento, um terceiro momento.
né? Que é onde eu vou pedir alguma coisa prática para essa criança. Então, a gente vai selecionar essas palavras do ditado, ou nós vamos escrever uma pequena produção textual usando todas as palavras que estavam ali. Ou nós vamos escrever frases, uma frase para cada palavra. Ainda em quarto e quinto ano eu faço dessa maneira, né? Geralmente essa abordagem de escrever frases é mais para início de alfabetização, mas como eu quero trazer a percepção, instalar na criança essa percepção da preocupação ortográfica, que ela precisa estar atenta, eu gosto de trazer a aplicação também dessa palavra para uma parte prática, ou na escrita de frases, ou na produção de texto. Se são palavrinhas assim que a gente tem o hábito de ouvir, mas que a gente não sabe o real significado, às vezes eu utilizo a própria palavra do ditado para fazer a palavra do dia, entende? Então eu peço para a gente escolher ali uma daquelas palavras, procurar o significado delas no dicionário e registrar no caderno. Então, esses são mais ou menos a terceira etapa. Eu faço dessas três maneiras e vou alternando entre as propostas de acordo com o dia, né? Com as palavras que nós selecionamos ali. Eu faço essa alternância. Um dia a gente faz frase, no outro dia produção, uma pequena produção textual, no outro dia a palavra do dia, a gente pesquisa o significado no dicionário e faz esse registro, e vou intercalando entre essas estratégias para que as crianças tenham essa reflexão, essa preocupação da correção da escrita das palavras. E geralmente eu organizo o caderno das crianças em sessões. Então eu tenho a sessão para lembrar, eu tenho a sessão biografias e eu tenho a sessão do ditado. Para fazer essa diferenciação, eu uso esse arquivo aqui, ó. Deixa eu colocar bem pertinho de vocês, para que vocês possam ver. Eu deixei grande, mas para colar no caderno, eu imprimo 4 páginas por folha, ele fica um pouquinho menor. Eu deixei grande para aparecer bem no vídeo. Então, eu uso esse arquivo aqui, colo no caderno, vou ditando, a criança vai escrevendo aqui, e depois a gente faz no próprio caderno. Ah, mas não é mais fácil fazer no próprio caderno? É mais fácil, mas como eu gosto de separar por sessões, eu gosto que a criança identifique que essa folhinha aqui é específica para o ditado, eu gosto de usar, tá? Então, é só uma questão de gosto mesmo, mas você pode fazer aí direto no caderno sem problema algum, sem a necessidade de usar uma outra folha para fazer isso. Então, o ditado é um recurso, né? Uma estratégia que eu gosto de usar bastante. Me preocupo em fazer pelo menos uma vez por semana, geralmente às sextas-feiras, não sei se eu já disse isso, mas geralmente é de sexta-feira que eu aplico o ditado para que a gente consiga ter essa reflexão, e faço a partir do banco de palavras que eu vou criando, a partir da identificação das correções que eu vou fazendo ali no dia a dia, de dificuldades que as crianças apresentam. Acho que é uma maneira bacana da gente conseguir mediar, da gente conseguir intervir diante desses erros ortográficos, principalmente quando eles já não são mais esperados para a idade, porque é importante a gente ter esse cuidado também, né? O que a gente vai considerar como erro ortográfico? Aquilo que não foi, que já foi ensinado e que a criança continua errando. Se a criança erra em um conteúdo que ainda está sendo explorado, a gente precisa ter um pouco mais de cautela nesse sentido, porque é uma aprendizagem que ainda está em construção. É uma aprendizagem que ainda está acontecendo, então a gente precisa ter esse cuidado também, né, para identificar quais são. Em cada série nós temos ali uma questão ortográfica que vai ser desenvolvida, cada ano escolar a gente vai trabalhar especificamente alguma regra ortográfica, então a gente precisa ter esse cuidado também de perceber, por exemplo, uma criança de primeiro ano que está ali ainda no final do ano, em consolidação de alfabetização, é comum que ela escreva o N antes do P ou do B. Esse conteúdo vai ser visto lá no segundo ano, no terceiro ano de novo. Então, até essa idade, é comum que esses erros, né, que essas questões aconteçam na escrita da criança, é esperado. No quinto ano, esse tipo de erro já não é esperado, porque já foi trabalhado no segundo ano, já foi trabalhado no terceiro ano, já foi revisitado no quarto ano. Então, chegou no quinto ano, é esperado que essa aprendizagem já esteja consolidada. Então, eu gosto, por isso que eu não tenho o hábito de selecionar palavras específicas com dígrafos específicos ou com regras específicas. Eu me preocupo em fazer esse banco de palavras a partir do repertório das crianças, para que eu possa identificar aí onde ficou coisas para trás em relação à consolidação que já era para ter sido efetivada, tá bom? Então, eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo e tem interesse em mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu compartilho essas dicas da minha sala de aula para sua sala de aula. E eu te espero no próximo vídeo.